foi essa coisa de virar professor? Foi um acaso, né? Eu trabalhei muitos anos na área de tecnologia, né? E eu trabalhava numa empresa, né? Grupo Imarés, que existe até hoje, né? O pessoal era muito legal comigo e eu trabalhava na área de TI. E eles entraram com um problema financeiro na época, eles pediram concordata, inclusive, né? E eu fiquei com medo de perder meus direitos, tal. Fiz um acordo com eles, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero sair e tal. Aí eles não tinham dinheiro para me pagar, mas eles vendiam equipamento. Então eles me pagaram com equipamento na época. Eu peguei impressora, peguei computador, peguei um monte de coisa. E eu comecei a trabalhar na parte de diagramação e editoração para Macron Hill, né? Da Macron Books. Nisso, o Salesiano estava com uma necessidade de alguém que ensinasse informática para o oratório aos sábados, né? Voluntário para o oratório. Aí isso era 91. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar com oratório de sábado, né? Eu dava informática para eles. Isso foi em agosto de 91. Mal sabia eu que agosto era mês de Dom Bosco, né? E foi justamente no mês de Dom Bosco que eu comecei a trabalhar no Salesiano, agosto de 91. E o pessoal gostou. E no ano seguinte, em março, eles me chamaram para eu dar aula para o ensino médio, também de informática, né? E eu falei assim, puxa, mas dar aula para ensino médio? Eu falei, não, já, pô, a gente precisa de alguém e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu entro aqui e fico até julho. Isso já era 1992. Eu só não falei julho de quando, né? Esqueceu de um detalhezinho. E de repente virou uma paixão, né? Assim, né? Primeiro eu ensinava só informática, aí eu virei coordenador de tecnologia do colégio, eu comecei a desenvolver sistemas para apoio em aulas. Talvez você deve ter pego alguns softwares que você ia em laboratório, softwares desenvolvidos por mim. E desenvolver um sistema para a área de humanas era mais fácil, desenvolver um sistema para a área de exatas requeria um pouquinho mais de conhecimento. Aí eu conversei com o Padre Anderson, lembra dele? Né, o diretor da época, né? Eu falei, padre, puxa, eu queria desenvolver coisa de exatas, mas eu estou fraco de exatas, eu vou fazer uma faculdade. Ele falou assim, escolhe a faculdade que a gente paga. Eu falei, pô, legal. Aí eu escolhi a faculdade, né? Comecei a estudar, comecei a desenvolver aplicações também para a área de exatas e dando ao mesmo tempo aula de informática. Aí chegou a final da década de 90, acho que 99, 2000, alguma coisa assim, uma das professoras ficou doente de matemática. Aí o Militino, lembra do coordenador? O professor Militino, grande Militino, talvez ele esteja até assistindo a gente aqui, porque eu vou passar para ele, né? Esse melhor coordenador que eu tive na minha vida, viu, Militino? Aí o Militino pegou e falou, Gé, eu estou precisando de um professor urgente de matemática, você não quer cobrir a professora? Era a Renata, se não me engano o nome dela, né? Eu falei, tá bom, eu vou cobrir até vocês arrumarem outro. Aí quando chegou mais para o final do ano, o Benitino virou para mim e falou assim, Gé, os alunos gostaram e não querem outro professor para o ano que vem. A gente vai ter que te efetivar com matemática. Aí eu falei, pô, então tá bom, né? Primeiro eu era para ficar só até julho, né, no colégio, depois eu era para ficar até o final do ano, e eu comecei a me apaixonar por dar aula de matemática. Eu comecei a gostar demais, né? Acho que assim, o leque que você tem de opções de contextualização, de você trazer para um cenário, explicar, sabe, a matemática, mas não só a matemática em si, né? Mas as aplicações, até pela minha vivência profissional, eu trabalhei como desenvolvedor de sistemas, programador de computadores de grande porte, né? Eu trabalhei como assistente de direção na Imarés, eu desenvolvia ferramentas para tomada de decisão, então eu já tinha uma experiência muito grande da matemática e da tecnologia e do contexto, e eu comecei a usar isso, os alunos começaram a gostar, e eu uso até hoje, né? E aí eu me apaixonei, aí chegou um dado momento, eu larguei a coordenação da tecnologia, fui fazer mestrado, né? Fiz mestrado em matemática na PUC de São Paulo, e me dediquei apenas ao ensino de matemática. Aí comecei a pegar aulas particulares, hoje eu tenho, minha agenda, por exemplo, chega março, abril, minha agenda já lota de alunos até o final do ano, né? Eu tenho uma quantidade de alunos muito, assim, fiel, né? Aqueles alunos que você vai toda semana e começam ali às vezes no sexto, sétimo ano, vou até o terceiro do médio. Atualmente eu tenho uma ex-aluna, a Bia Moura. A Bia Moura está fazendo cursinho no Poliedro, né? Para fazer medicina. E eu vou toda semana lá falar, já, mas matemática tem que ser você. Ela falou, principalmente aquela coisa, às vezes eu estou aprendendo uma coisa complexa, mas eu
me perco no básico, né? Tem que ser você e tal. Aí eu tô com ela lá, então meus clientes são tudo assim fixo. E eu gostei, eu fiz o mestrado, né? E segui essa carreira que, sinceramente, trabalhar de professor, matemática e trabalhar com o jovem é uma paixão, né? Eu não consigo largar. Tem gente que fala, Jé, você já está com 62 anos, por que que você continua? Porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar com o jovem, né? O jovem é uma coisa assim extremamente motivadora.